Abaixo desse vídeo eu vou deixar para você um link para que você possa fazer o download das dicas práticas para iniciar a advocacia criminal. E se você tem dúvidas disso, você não imagina quantas pessoas no teu lugar estão sentindo exatamente a mesma coisa. Tanto é assim que no IDPB nós temos mais de 2.000 alunos no nosso curso de prática na advocacia criminal. Então o objetivo aqui nesse vídeo é te passar algumas dessas dicas. Primeiro, se você pretende ou já atua com advocacia criminal, a atualização é um ponto muito importante. Você precisa estar por dentro não só do que você estudou na faculdade, que foi a teoria, que foi o Código Penal, mas sim a prática do Código Penal, do Código de Processo Penal e das chamadas leis penais especiais. O que é dominar na prática? É você conseguir, por exemplo, pegar um princípio que você estudou na faculdade, princípio da insignificância, e saber alocar isso dentro de uma peça processual penal, saber que tipo de pedido você vai fazer quando você alega aquela tese de mérito. Tudo isso é uma visão prática e, óbvio, você precisa também ter o conhecimento dessa prática aliada a todas as alterações legislativas. Ou seja, estar sempre acompanhando, sempre por dentro. O que mudou numa determinada lei especial, no Código Penal, no Código de Processo Penal? Onde é que você acompanha isso no dia a dia? Como é que você fica sabendo dessas atualizações? Porque fato é que para atuar em advocacia criminal, a atualização ela é um ponto primordial. Outra coisa importante é que você precisa ter uma oratória muito boa. Você precisa focar nisso porque o advogado criminalista vai participar, por exemplo, muito de audiência de custódia, por exemplo, da audiência de julgamento efetivamente. E você precisa saber se comunicar muito bem, até para que você possa, por exemplo, na audiência de custódia, saber como fazer um pedido de liberdade, como fundamentar esse pedido de liberdade que você está fazendo, um relaxamento de prisão, um pedido de liberdade provisória. Além desse domínio prático que você precisa ter uma oratória muito boa. Imagine na audiência de julgamento efetivamente que caso você não vá apresentar peça de alegações finais por memoriais, você vai fazer a tua defesa ali, ao vivo e a cores. Você precisa, logicamente, ter uma oratória perfeita para isso. E lógico que é importante também você conhecer o perfil de todos os atores envolvidos ali no processo penal. Quem é o promotor daquele caso, quem é o juiz, quais são geralmente os posicionamentos, será que tem algum artigo escrito sobre aquela matéria, aquele tema que é o tema do seu processo? Então isso é muito bom para que você possa ali, logicamente, contribuir para desenvolver a sua linha defensiva, se você estiver atuando pela defesa, né? Há casos em que você está atuando como assistente de acusação, então você vai vestir a camisa do outro lado. Outro ponto importante, saiba ouvir o seu cliente, é muito importante. Principalmente quando você vai coletar ali todas as informações para que você possa desenvolver a sua defesa. Eu inclusive até falo, se o cliente permitir, você pode gravar, mas se ele não permitir, porque lógico que é só com permissão dele, você tem que anotar tudo, todos os detalhes para que você possa, na hora de desenvolver a sua tese, por exemplo, em memoriais, ou se for o caso, em um recurso de apelação, ou se você tiver que elaborar uma revisão criminal, porque é uma situação que já transitou em julgado, você conseguir organizar. E para isso você precisa ouvir todos esses detalhes, né? Não ficar muito na ânsia de apenas falar, apenas se comunicar. Geralmente o advogado gosta muito de se comunicar, mas você precisa também treinar muito esse seu ato de ouvir sempre o seu cliente. Outro ponto importante, o advogado criminalista, ele precisa buscar atualização constante. Eu sempre digo isso aqui nos meus vídeos, se você já me acompanha aqui no YouTube, aliás, se inscreva aqui no canal, aproveita e já deixa seu like, porque é muito importante para mim. Você está acostumado a me ouvir falar isso. Se você escolheu advocacia criminal, é estudar para sempre. E quando eu falo estudar para sempre, não é só fazer matrícula em curso, fazer pós-graduação, adquirir livro, não. É uma atualização constante todos os dias. É você criar o hábito de entrar no site do Planalto e ver a legislação, o que saiu de novo. Você criar o hábito de verificar sempre se tem novo entendimento simulado do STJ, do STF, fazer a leitura dos informativos, da jurisprudência em teses do STJ, que diga respeito a direito penal, a processo penal e execução penal. São tantas as edições da jurisprudência em teses do STJ, você já acompanhou isso? É coisa beça. Então, olha, se escolheu a advocacia criminal, é estudar, estudar e estudar, porque nós lidamos com um bem jurídico de extrema importância, que é a liberdade do nosso cliente. E, logicamente, por último, mas não menos importante, abuse das tecnologias existentes. Eu falei recentemente em um dos vídeos do ChatGPT, tão controverso, né? Alvo de tantas polêmicas, mas lógico que ele não vai substituir o seu trabalho, ele tem que ser utilizado com muita responsabilidade e você tem que saber conduzir muito bem, mas ele pode te ajudar muito no seu dia a dia, fazer com que você economize aí horas e horas e horas, voltando o teu intelecto para o que é
mais importante, deixar aquelas tarefas que são tarefas mais mecânicas, mais operacionais, tendo esse auxílio da inteligência artificial, não somente do chat GPT, mas de tantas outras tecnologias que hoje em dia nós temos à nossa disposição e a cada dia novas tecnologias vêm surgindo. Aliás, se você já é aluno, aluna do curso de prática na advocacia criminal que eu coordeno junto ao DPB, esse é um dos pontos em que está entrando módulo novo para a gente falar sobre exatamente quais comandos o advogado deve utilizar, como é que ele consegue conferir para ver se não tem nenhum erro ali, nenhum equívoco naquele resultado dos comandos que ele entregou ao chat GPT para auxiliar na elaboração de alguns documentos, de algumas atividades que são tão corriqueiras no nosso dia a dia. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo, espero que você tenha gostado das dicas e até o próximo vídeo.